Olá, queridos irmãos, estou aqui para mais um estudo bíblico. Hoje iremos falar sobre família e eu quero falar subordinado ao tema Fortalecendo os Laços Familiares. E esse mesmo tema será usado no mês de maio aqui na nossa igreja, que é tido como mês da família, onde nós estaremos nas mensagens, nos hinos, falando de como nós devemos fortalecer os laços familiares. Para esse estudo, eu quero meditar com vocês em Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meus amados irmãos, a primeira coisa que Deus aqui nos fala é a respeito da sua natureza. Ele diz: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Isso aqui todo judeu tem que aprender desde criança, de que só há um Deus, não há deuses, só existe um Deus. E nós entendemos, com informações do Novo Testamento, que esse Deus ele subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas só existe um Deus, não existem três deuses, é o único Deus. E no versículo 5, ele nos mostra a respeito do principal mandamento, do maior mandamento. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse mandamento ele é repetido por Jesus Cristo no Novo Testamento, quando ele é indagado por um religioso, perguntado a respeito qual seria o maior mandamento da lei. E Jesus Cristo repete aqui esse mandamento. Esse é o fim último, é o nosso amor para com Deus, e devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, seremos meramente religiosos. Essa é a diferença do religioso para aquele que realmente está na presença de Deus. É que o religioso ele segue práticas religiosas, mandamentos, doutrinas, porém sem amor a Deus. Ele faz porque ele quer agradar as pessoas, ele faz porque ele quer se sentir bem, ele faz porque ele acaba moldando a sua espiritualidade pelas obras e não pela graça de Deus. Diferentemente daquele que realmente está na presença de Deus. Ele faz por amor a Deus, ele ora por amor a Deus, ele lê a Bíblia por amor a Deus, ele evangeliza por amor a Deus, ele vem à igreja por amor a Deus. Então, esse é o principal, é o maior de todos os mandamentos: amar ao Senhor acima de todas as coisas. E este mandamento, quando Deus deu ao povo de Israel, ele deveria ser ensinado a priori, não no templo, mas nas casas, nos lares, no contexto familiar. Veja comigo no versículo número 6. Estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Então, é um mandamento que primeiro precisa estar no nosso coração para depois ser ensinado para a família. Porque não vale ensinar e não viver. Não vale falar e não cumprir. Os exemplos arrastam mais do que palavras. Precisamos viver, precisamos pregar aquilo que nós vivemos e viver aquilo que nós pregamos. E no verso número 7 ele diz: tu as inculcarás aos teus filhos. E aqui vem a responsabilidade agora dos pais ensinar para os filhos esse mandamento de amar a Deus. Porque entendam, queridos, ninguém nasce amando a Deus. Ninguém nasce adorando a Deus. Ninguém nasce servindo ao Senhor. Ninguém nasce servo de Deus. Ninguém nasce crente em Jesus Cristo. Isto é ensinado.
Por isso que há uma grande responsabilidade sobre a vida dos pais, principalmente na vida do pai, da figura masculina. Porque Deus diz que o homem ele é o cabeça do lar. E quando diz que ele é o cabeça do lar, não é que ele é melhor do que a mulher, não é que ele é superior à mulher, não isso. Mas é da sua responsabilidade como pai, como homem, como chefe da família, de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E aqui ele usa o verbo inculcar, ou seja, não é apenas ensinar, mas é você fazer com que o seu filho, a sua filha, realmente entenda a palavra de Deus, que ela viva a palavra de Deus. Não é meramente palavras, mas é uma perseverança. Não é só ensinar uma vez, não é só mostrar uma vez, mas é inculcar, é todos os dias, até que a pessoa entenda. Ele diz, tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa. Aqui nos fala a respeito do culto doméstico. Meus irmãos, Deus nesses últimos dias está dando uma surra na consciência de muitos crentes que resumiram a sua espiritualidade dentro de templos. Quando na realidade, meus irmãos, a nossa espiritualidade começa em casa. O nosso evangelismo começa em casa. O nosso culto começa em casa, meus irmãos. O templo, ele é importante? Sim, ele é importante. É o lugar onde nós nos congregamos, é o lugar onde o povo de Deus se reúne. Agora, o problema está quando nós resumimos a nossa espiritualidade dentro de templos. Deus aqui nos ensina que a gente precisa fazer o culto no lar, ou o culto doméstico, assentado com a nossa família. Deixa eu perguntar para você, você que é pai, você que é mãe, você que é marido, você tem feito o culto doméstico na sua casa? Você tem reunido a sua família para buscar a Deus? Isso é importante. E ele diz aqui, assentado em tua casa, andando pelo caminho, isso nos fala de exemplo. Aí que te volta a importância do exemplo, de viver aquilo que se ensina. Você sabe que os filhos, eles observam muito mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. E não pode ter incoerência naquilo que nós falamos com aquilo que nós fazemos. Precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Precisamos ser exemplo para a nossa família. Precisamos ser exemplo para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Precisamos ser exemplo. Exemplo de cristão, exemplo de piedade, exemplo de arrependimento, exemplo de quebrantamento, exemplo de humildade. Precisamos ser exemplo, irmãos. E aqui o texto nos fala justamente sobre isso, que devemos ensinar para os nossos filhos andando no caminho. Ele diz também, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, em todos os momentos, em todos os dias, antes de dormir, depois que acorda. É preciso ter um momento de oração, de ensinamento bíblico, que nos fala de perseverança, irmãos. O problema é que muitas famílias terceirizaram o ensinamento bíblico aos seus filhos para a igreja, para a escola, quando na realidade, queridos, educação, seja ela cristã, seja ela formal, não começa na escola, não começa na igreja, começa dentro de casa. A escola, a igreja, tem que ser uma extensão daquilo que é feito dentro de casa. A escola e a igreja tem que reforçar aquilo que é ensinado dentro de casa. Educação cristã, a formação do caráter começa dentro de casa. E ele diz aqui no verso 9, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Precisamos viver isso, queridos. É tempo de a gente se voltar mais para Deus em família. É tempo de nós orarmos mais em família. Estudarmos mais a Bíblia em família. O culto individual é importante? Sim. O culto coletivo com os irmãos no templo é importante? Sim. Mas também o culto familiar é extremamente importante. Nesse tempo de quarentena, Deus está nos dando a oportunidade de fortalecermos os laços familiares. É tempo agora de você estreitar
os seus laços familiares com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. É tempo agora de você estreitar a sua amizade com sua família. E de você agora, como servo de Deus, como uma serva de Deus, ser um instrumento de Deus para abençoar a sua família. Que Deus em Cristo te abençoe, nos abençoe. Deus guarde o nosso coração. Que possamos a cada dia viver o Evangelho, esse Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, sem mistura, sem mundanismo, sem práticas pecaminosas, mas esse Evangelho puro, esse Evangelho santo, que possamos vivê-lo a cada dia, principalmente no contexto familiar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.